Estamos de volta com Nossa em Casa com o Pastor. Eu espero que essa tenha sido uma oportunidade para você e sua casa estarem juntos, meditando na Palavra de Deus e fazendo o seu culto doméstico, né? Essa é a nossa intenção desde o início. Fizemos isso antes da pandemia, né? Nem pensávamos que viveríamos esse tempo aí de reclusão. Muito bem, eu quero meditar com você em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, esse texto é muito conhecido e ele fala da cura do paralítico, né, lá na porta do Templo Formosa, e realmente é um texto muito desafiador, né, muito comunicador dos princípios da vida cristã. Diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração e às 3 horas da tarde, e eles estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os seus tornozelos ficaram firmes. E de um salto ele se pôs em pé, começou a andar e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, o que mudou, né? A palavra de Deus fala de dois homens, Pedro e João, né, discípulos de Jesus, e Pedro foi um discípulo complicado, né? A gente olha na Bíblia e no Novo Testamento, nos Evangelhos, né, como que Pedro se comportava muitas vezes. Pedro, em alguns momentos, foi até cético, foi duro, né, quando ele mandou a espada cortando a orelha do Malco, do soldado, enfim, tinha algumas dificuldades. João não, João era mais passivo, né, mais tranquilo, mas eles tinham suas deficiências, né, e eles são aqui usados por Deus de uma forma tão extraordinária, né. Eu fico pensando aí nessa sociedade onde as pessoas dão tanto valor ao dinheiro, né? Eles olham e dizem: pô, gente não tem não, mas a gente tem o que é mais importante do que isso. Nós temos Jesus de Nazaré. Então, irmãos, eu queria convidar você a pensar sobre como é que nós podemos viver os princípios de autoridade cristã. O que é autoridade, né? Então, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas confundem, né, autoridade como a força, né, aquela capacidade impositiva, né, que as pessoas têm, né? O que é autoridade? Qual é a autoridade cristã e como que nós podemos adquirir essa autoridade? De onde ela vem, né? E o texto diz que ela nasce da nossa intimidade com Deus. Não tem outra forma, né, de você desenvolver autoridade. O texto começa falando de oração, né? O milagre começa com oração. A Bíblia diz que Pedro e João, eles subiu o templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Muitas vezes nós fazemos da oração um ritual na nossa vida, apenas algo trivial, né? Algo natural, e isso às vezes não nos leva a uma atitude mais ousada. Então, qual é o papel, né, da oração na nossa vida? Por que nós oramos, irmãos? Nós oramos por qual razão? Para ter as nossas necessidades supridas? Nós oramos para ter a necessidade dos outros supridas? O que está por trás das nossas orações? Muitas vezes a gente tem a oração como um senso de dever e não de privilégio, né? Muitas vezes a oração, ela se torna para nós uma responsabilidade cristã e não um privilégio cristão, né? Como dízimo, como servir a Deus na igreja, nós conseguimos, né? Satanás conseguiu mudar na nossa cabeça o que é prioridade em responsabilidade. Então toda a nossa relação com Deus, ela tem que ser construída
com base no privilégio, né? Eu tenho o privilégio de dizimar, eu tenho o privilégio de servir, eu tenho o privilégio de orar, né? De falar com Deus. Então, não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa pesada, né? Mas é uma coisa leve, prazerosa. Então, o texto diz que eles subiam ao templo para o momento da oração. Então, isso é a oração, essa é a forma de construir a nossa autoridade. O verso 2 diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual eles punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, diariamente, eu fico pensando, o que foi diferente naquele dia, né? Muitas vezes, a vida nossa é assim também. As pessoas passam por nós diariamente, nós as cumprimentamos diariamente, nós as vemos diariamente, mas nada muda, né? Então, de repente, alguém aparece, faz alguma coisa e a vida da pessoa muda, né? Qual que é a diferença, né? Eu acredito que muitas vezes as coisas na nossa vida, elas vão acontecendo no âmbito do hábito, né? Então, eu vou para o trabalho todo dia, eu tenho meu compromisso todo dia, levo criança para a escola todo dia. Agora na pandemia não, mas a gente fazia isso, né? Eu fazia quando os meninos eram pequenos. Então a vida da gente, ela é muito previsível, né? Mas um dia foi diferente na vida daquele homem, né? Então todo dia alguém o colocava lá para esmolar. Essa era a única esperança que esse cara tinha, de alguém lhe dar um troco, né? Uma situação até humilhante para ele. E naquele dia algo assim surpreendente acontece, né? Porque na nossa intimidade com Deus, nós aprendemos a desafiar as circunstâncias, a desafiar as pessoas, né? Então Pedro diz assim, ó, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Irmãos, quantos estão dispostos a chamar atenção para si? Muitas vezes, irmão, nós queremos passar de largo, nós queremos que as pessoas olhem para o governo, olhem para outra pessoa, que outra pessoa resolva o problema dela. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas necessidades, então cada um cuide da sua. Eu já ouvi alguém dizer: não, pastor, eu sofri muito na vida para ter o que eu tenho hoje. Então essas pessoas, elas precisam sofrer, elas precisam correr atrás. Irmãos, às vezes elas não tiveram a oportunidade que você tem, o que você teve. Então, naquele momento, Pedro diz: olha para nós, né? Isso é discipulado. E o verso 5 diz que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Às vezes a gente pensa que as pessoas não querem Deus. Elas querem, elas só não sabem como. Então, muitas vezes o nosso discurso não é verdadeiro, irmãos. Quando você fala, as pessoas não têm interesse pelas coisas de Deus, elas só não sabem onde encontrar isso, né? Mas elas estão esperando também receber alguma coisa. Segunda verdade é que a nossa autoridade se revela na nossa identidade com Cristo, né? Verso 6, Pedro, ele chama a responsabilidade para si, mas ele tira o foco de si mesmo. Ele diz: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então, irmãos, a nossa identidade revela quem somos e não o que temos. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quem que ele tinha? O que Pedro tinha, irmãos? Ele tinha Jesus, o Nazareno. Então, em nome de Jesus, o Nazareno. Irmãos, o que nós temos para oferecer para as pessoas? É Jesus de Nazaré. Muitas vezes achamos que para resolver o problema do mundo, nós temos que ter dinheiro. Muitas vezes o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é fundamental, né? Aliás, ele é até fundamental, mas ele não é essencial. Nós precisamos do dinheiro, mas a essência não está nele. Então, naquele momento, Pedro, ele se identifica com Jesus, né? E eu tenho Cristo, e é Cristo que eu vou compartilhar com as pessoas. Então, muitas vezes, nós nos prendemos àquilo que nós não temos. E aí nós nos sentimos desobrigados, já que eu não tenho o que fazer. Tenho que fazer. É tão interessante isso, né? O cara diz assim: eu não tenho nada. Aí vem uma enchente e leva as coisas, os móveis. O cara vai na televisão e diz: cara, levou tudo que eu tinha. Pô, mas você não tinha nada. Como é que levou tudo que você tinha?
Quando Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães, o que ele pergunta? Quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Então, o que Jesus está fazendo? Chamando atenção para aquilo que eu tenho. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Então, é a minha identificação com Cristo, né? A minha autoridade está na minha identificação com Cristo. E último, ela manifesta a glória de Deus. Como que a história termina, irmãos? O cara fica maravilhado, é curado, se prostra aos pés de Pedro. Não, a Bíblia diz que ele, sendo curado, ele saltou dando glórias a Deus. Se você folhear a sua Bíblia até o capítulo 10, você vai encontrar outra cena interessante, quando Cornélio, né, foi até a casa de Pedro, e lá ele ouviu do Evangelho, né, se entregou a Cristo, e ele se prostrou aos pés de Pedro, e Pedro disse: levanta, porque eu sou homem como você. Somos homens também, falhos, né? Mas naquele momento, irmãos, Deus foi glorificado, o homem saiu louvando a Deus. Então, toda a nossa atitude, toda a nossa prática de vida tem que levar as pessoas a louvarem a Deus. Não estamos aqui para as pessoas dizerem o quanto nós somos bons. Nós estamos aqui para as pessoas dizerem o quanto Deus é bom, através da nossa bondade. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos justos, nós estamos aqui para dizer o quanto Deus é justo. Então, quando alguém acha que Deus é injusto, é porque nós estamos sendo injustos, né? Quando nós somos identificados como sal da terra e luz do mundo, o que a Bíblia diz lá? A Bíblia diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai. Então, vejam as suas obras e glorifiquem o Pai. Então, a nossa intimidade com Deus, ela vai gerar a nossa autoridade e também vai manifestar a glória de Deus, né? O que as pessoas estão falando sobre nós, né? Eu não quero, irmãos, que as pessoas digam o quanto eu sou bom. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é as pessoas provarem o quanto Deus é bom. Elas olharem e dizerem: de fato Deus me ama, né? Ele me ama através dessas pessoas aqui que têm sido instrumentos nas mãos dele para cuidar da minha vida, para suprir as minhas necessidades. Então, irmãos, recapitulando, onde que quais são os princípios da nossa autoridade cristã? Primeiro, nasce da nossa intimidade com Deus. Não tem outro jeito, né? Elimas, o mágico, ele queria comprar a autoridade, o poder do Espírito Santo. Quanto custa isso? Pedro falou: que isso? Isso é fruto de intimidade com Deus, né? Segundo, ela se revela na nossa identidade com Cristo. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Cristo. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por último, ela vai manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, faça de tal maneira que Deus seja honrado e seja glorificado. Deus disse: a minha glória eu não darei a outro, né? Deus, ele compartilhou conosco a sua natureza, mas a glória dele, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, use esse tempo para refletir sobre isso, né? E para fazer um desafio para a sua própria vida, tá bom? Deus te abençoe, um abraço.